Pega aqui para gravar. E vamos do zero para quem se perdeu ou perdeu a continuidade. Número 1, se você não fez ainda, você vai pegar aquela planilha de notas e colocar o seu e-mail. Que eu preciso dos e-mails para travar as planilhas. Eu não sei se eu estou com a internet aqui. Lembra que tem as planilhas de nota? Pronto. Então, primeira coisa que se você não fez ainda, você vai fazer para hoje, sem falta, é colocar o seu e-mail aqui. Número 2, você vai começar a fazer, se você não fez ainda, porque não tinha computador, não tinha celular, estava esperando chegar a sua prótese de dedos para você começar a digitar, não sei qual é o seu problema, mas se você não começou a fazer, começar a fazer as atividades do repositório. A gente já está com 30%, 35% da disciplina, praticamente. É sexta semana já, sexta semana de 18. Então, nós estamos com 35% da disciplina. Ok? Ou seja, mesmo que você seja muito leso e não tenha feito nada até agora, se você começar a assistir os vídeos e fazer, dá. Agora, se você igual mais um pouquinho, aí não dá mais. Diz. Tudo bem. Não, você pode mandar um parágrafo por relatório, só para eu entender. Pessoal, ó, os relatórios, deixa eu tentar explicar de novo para que eles servem. Eles. Não. Deixa eu. Peraí. Não sei se a gente falou com clareza, mas para que serve o relatório? Relatório você pode mandar por semana ou por atividade. Vamos começar por isso, tá certo? Relatório por semana, se você prefere assim. Você diz o que foi que você conseguiu fazer ou não conseguiu fazer naquela semana. Não tem problema nenhum você não conseguir fazer nada, mas é importante que você dê um retorno. O relatório não é uma forma de eu dar nota para vocês. É uma forma de eu acompanhar o que vocês estão conseguindo progredir na disciplina. Ok? Agora, se você terminou o projeto, antes de completar a semana, você manda o projeto. Olha, eu fiz isso daqui do projeto. Se você não conseguiu, você manda parcial. Olha, da lista de operações básicas, essa semana eu só fiz metade. Aí não tem problema nenhum se você terminar na outra semana. A gente não está mais em disciplina de primeiro semestre ou segundo semestre para eu ficar caçando ponto ou nota. Entenda assim que essa não é uma disciplina crítica ou essencial. É importante. Mas assim, você só vai reprovar se você não fizer as atividades. É assim. Ou então não precisa fazer atividade nenhuma, assim, né? Não precisa fazer nada, faz se quiser, e aí os que não querem fazer nada, faz só as atividades que quiserem, eu faço prova. Como todo professor faz. Não, professor, eu acho um saco fazer isso daqui. Então. Na verdade, eu vou fazer um outro modelo que eu até estou usando com estrutura de dados, que é bem mais simples do que aquela dali, entendeu? Aquela dali a gente deixa para coisas maiores, mas é simplesmente você vai dizendo quais são as atividades que fez. Deixa eu ver se está carregando aqui. Hã? Vou, tá? Na verdade, eu passei, da semana passada, o que eu estava fazendo era esses futricados na planilha que dá para mostrar todas as atividades direitinho. Porque uma das coisas, quando eu criei o repositório, foi que eu acabava agrupando dentro da mesma atividade as várias formas de realizar a atividade. Caso 1, caso 2, caso 3. E aí não fica tão óbvio se é para fazer os 3 ao mesmo tempo, se é para fazer primeiro um, depois outro, depois outro. Porque no fundo é para fazer os 3. Porque são 3 técnicas diferentes para resolver a mesma coisa. E é importante aprender as 3 técnicas. Entendeu? Então, o ideal é você diz que terminou essa questão quando você consegue fazer de todas as formas que ela é sugerida de ser feita. Eu não queria criar 3 entradas diferentes na lista de atividades, por exemplo, um só para operações básicas, um para recursão e um para fold. Mas pensando bem, talvez fosse até melhor ter 3 entradas do que ficar todo esse negócio bagunçado. Eu não sei, na cabeça de vocês, alunos, o que é melhor? Separado. Pois é, então assim, não fica óbvio.
Então era o que eu estava fazendo hoje de manhã, reagrupando as questões por bloco. Então, por exemplo, todas as questões que fossem para fazer com fold estariam na entrada só de fold. Então, você podia, por exemplo, fazer a primeira questão da forma fácil e depois refazia ela, sei lá, na semana seguinte com recursão e na semana de fold você refazia ela com fold. Não vai ser mais assim, a ideia é que cada vez que você tenta refazer uma atividade, é mais fácil porque você já entende como é que ela é feita, você vai só trocar a forma de pensar sobre ela, entendeu? Então, a gente vai acabar reagrupando as atividades nesse aspecto. Já tinha começado a reagrupar hoje de manhã, abrir de uma por uma, olhar as soluções e fazer as novas entradas na tabela. Ok? Me perdi agora o que eu estava fazendo. Pode colocar o nome que quiser. Tá. Ah, sim, em relação à prova. Então, quando eu falo sobre a questão de atividade ou prova, não é um jogo emocional, nem do tipo de chantagem com o aluno, não é isso. É porque tem gente que não gosta de volume de atividade. Ô, professor, eu gosto de fazer prova, tudo bem? Então, assim, não é negativo. É só você dizer, professor, ó, eu consegui fazer, eu fiz muitas poucas atividades, mas eu acho que eu estou bem seguro no conteúdo, eu gostaria de fazer a avaliação. Não é uma vingança, eu não vou me vingar de você nem nada do tipo, é simplesmente uma forma diferente de avaliar. Aqui eu estou avaliando pelo volume, confiando que você realmente fez o que você está dizendo que fez. Oi. É só para quem quiser? Porque, porque nesse aspecto eu ignoraria as atividades como critério de avaliação e utilizaria, por exemplo, 2 provas como nota. Aí, nesse caso, a prova, para quem faz as atividades, entra como um ponto adicional. Por exemplo, imagina que as atividades valem 70% da nota, as avaliações valeriam 30% da nota. Mas para fazer um match do tipo, pô, se o cara diz que sabe fazer tudo e a gente faz a avaliação em sala, ele não faz nada, o que é? Vamos conversar? Qual é o seu caso, meu filho? Professor, é que eu fico muito nervoso. Tem esses casos? Eu conheci uma criatura que ela realmente fazia tudo, mas na hora de sentar para fazer a prova, tipo, ela travava, ficava estatelada na cadeira. Era um caso especial, não é a regra. Mas é aquele negócio de você chamar a pessoa para conversar e entender porque existe essa dissonância entre a lista de atividades que ela preencheu toda e ela não conseguir fazer uma avaliação junto com você, entendeu? Que não era o caso dela, mas tem o caso da pessoa que mente. E aí você também chama para conversar, para entender o que é que está acontecendo. No caso contrário, ela não fez nada das atividades e tira 10 na prova, também é um caso estranho. De onde é que você aprendeu a matéria? Ah, professor, é porque eu sou um gênio. Pois faz aqui comigo para eu ver. Não, professor, com o senhor ver eu não consigo. Então, assim, o objetivo de usar as 2 avaliações é só para a gente ter o processo de uniformidade, entendeu? Não é... E claro, não é caçar os gaiatos, mas é isso. Em relação às atividades, vocês estão achando elas fáceis, médias, difíceis no ponto? Muito difícil, porque é normal ser difícil. É estranho demais, né? Aí se acostuma. É que nem ter pai e mãe. No começo é muito ruim, você tem alguém mandando em você, mas depois você acha o máximo, ter alguém para pagar suas contas. Agora sente falta da gente para lavar a roupa, para lavar os pratos, para arrumar. Tá, então, o que é que eu sinto falta? Eu sinto falta de vocês usarem mais o grupo para tirar as dúvidas, porque eu respondo o que vocês mandarem no grupo. A gente não tem uma monitoria de funcional, mas no grupo tanto a gente se ajuda, como eu ajudo a quem estiver pedindo ajuda lá. Então, não sei se vocês não pedem ajuda por vergonha ou por achar que não, é a obrigação minha saber fazer e eu não posso ter dúvida. Mas não funciona assim, tá? Se eu estou abrindo... Entenda como é que funciona a lógica. Se eu estou abrindo o grupo para que vocês tirem dúvidas por ele,
eu posso cobrar o fato de vocês não terem feito e dizer que não existe justificativa você ter tido dúvida, porque existe uma ferramenta que vocês não usaram, entendeu? Outra coisa, eu falei lá no começo que todas as questões já têm as respostas. E vocês sabem onde encontrar as respostas, ou não? Tá, então assim, eu vou fazer um recall do que a gente falou na primeira semana de aula, a questão da honestidade. Por isso que os relatórios são importantes. Saber onde tem as respostas não quer dizer que você vai lá olhar as respostas para poder copiar. Ou você ter qualquer dificuldade, você vai lá olhar a resposta e copia. Não é assim que vale. Como é que funciona? Você conseguiu resolver, você vai olhar lá se a sua resposta ficou parecida, se tem um jeito mais fácil. Finalmente você vai fazer uma coisa vai usar 50 linhas para fazer uma coisa que dá para fazer em 2. Mas é o normal no processo de aprendizado. Você não consegue achar os algoritmos, encontrar os caminhos e vias técnicas. Então vamos lá. Todos os repositórios do QX Code Funcional Arcade. Eles estão organizados da seguinte forma. Não, tá suficiente. Então você tem aqui as questões, tá vendo aqui, ó. Paridade 0,51. As questões elas têm uma estrutura hierárquica. Aqui é a descrição, aqui é a main. Se você voltar um nível para pasta, você vai ver a resolução. Mas não é porque está feito assim que só pode ser feito assim. E não é porque está aqui que vocês devem olhar. Mas, professor, o senhor não acha que o fato de colocar a questão aí vai fazer com que a pessoa copie? Mas se ela quer copiar, ela vai copiar do colega, vai copiar do cara do semestre passado, vai. A pessoa não quer aprender, ela vai fazer de qualquer forma. O objetivo aqui é a provocação de que existe uma forma nova de pensar em soluções que vocês têm que acostumar o cérebro de vocês a percorrer. É aquele negócio de, eu tenho que fazer um negócio recursivo e na hora que eu olho para aquilo dali é como quando você está fazendo em CUP. Você já vê a técnica, que é fazer os retornos e concatenando os pontinhos da lista só na hora que vocês têm que fazer. Aí você só vai conseguir fazer isso resolvendo. Entendeu? Então, existe uma parte teórica, entenda assim, que é a parte fácil, que você conseguiria assistir 4 horas de conteúdo daquela playlist, você já teria visto todas as aulas da disciplina de Haskell. Mas não é porque você conseguiu assistir 4 horas de aula que alguma daquelas formas de pensar algoritmo entrou dentro da sua cabeça. Quer dizer nada? Então, assim, o que conta vão ser as 30 horas que você vai quebrar a cabeça tentando entender como é que aquela coisa funciona. Por exemplo, vou passar aqui a técnica do fold. Vocês já viram fold? A letra. Load solver.hs soma todos de 1 até 4. É para dar... tá. Tem que dizer quem é o acumulador, né? 0. Agora sim. 0. Aqui ele está dizendo que o XS eu posso tirar da conta porque ele é variável sobrando, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer isso daqui. Lembra daquelas funções que só precisam de um parâmetro? Tá, então, pode ser uma função que só precisa de um parâmetro. Isso aí não. Por que ele está reclamando? Calado aí. Deixa eu terminar minha aula. Ok, vamos ver agora, contar quantas vezes um valor aparece. Contar em XS quantas vezes um determinado valor aparece.
O meu contador começa em 0. Quando é que eu incremento o contador? Não, esquece filter. Agora é só fold. Vamos tudo se fuder agora. Bora lá. Você tem que criar uma função de 2 elementos, onde um deles vai ser o acumulador, entendeu? Por exemplo, testar. Ou então verificar se achei. Eu vou colocar o acumulador para fazer o left, tá certo? O acumulador e o elemento que eu estou... mas aí eu preciso de um parâmetro extra, né? Fazer aqui que é melhor. Não. Qual é a função que eu quero? A minha função para saber se eu achei o elemento é a seguinte. Eu vou receber 2 parâmetros, o meu acumulador e o meu elemento. Vou perguntar assim, chamar de x, ok? E aí, o que é que eu vou retornar? Se x for igual a y, eu achei ele, beleza? Então, eu vou retornar o acumulador que eu tinha mais 1. Lembra que o que eu estou tentando carregar de um lado para o outro, o meu resultado final é o acumulador. Então, meu acumulador começa em 0. Toda vez que eu acho o elemento, eu incremento o acumulador em 1. Então, daqui, ó. Eu estou olhando esse elemento x, que eu preciso de uma função que pega 2 parâmetros. Um deles vai ser sempre o acumulador e outro vai ser sempre um elemento do vetor. E aí eu vou fazer o quê? Se x for igual ao y que eu estou procurando, então o que é que eu vou retornar? Beleza, achei mais 1. Se não, não achei ninguém. Retorno o próprio valor que tinha. Ok? Não é recursão aqui. Aqui é o fold. Então, eu vou pegar essa função, aplicar em todos os elementos do meu vetor, iniciando o meu acumulador em 0. E aí, ele vai me retornar o acumulador final. Ah, valeu. Então, qual é o resultado aqui da minha conta? Vai ser um fold left, porque o acumulador está na esquerda. E aí eu preciso testar o quê? A minha função, que é achei, o valor inicial do acumulador, que é 0, e o meu vetor que eu estou percorrendo, xs. Xs que é o parâmetro aqui. Ah, tudo bem, a minha lista, né? Achei. Posso. A questão é que se eu não usar o achei, eu tenho que fazer uma lambda aqui, né? Aquele modelinho que a gente fez. Seja 2 parâmetros, o acumulador e o x, entendeu? Me retorne a seguinte coisa. Se eu colocar essa função achei em cima do contador, ela não funciona? Perdão. Se eu criasse antes, aí eu teria um problema, porque a minha função ela precisaria de 3 coisas. Precisa do acumulador, precisa do elemento que eu vou testar, mas ela precisa também saber quem é que ela está procurando. E o fold, ele só recebe 2 parâmetros, uma função de 2 parâmetros. Então, o que é que eu fiz? Eu transformei ela numa função, entenda, interna. Ela sendo uma função interna, ela consegue enxergar os elementos do escopo. No caso, ela enxerga o y. Então, eu tenho como usar o y aqui dentro sem que eu precise passar ele por parâmetro. Ó, aqui a minha função, achei, entenda que ela usa 3 valores. Ela usa 2 que são o parâmetro e 1 que ela roubou, entenda assim, do escopo da função contar. Eu preciso saber se eu achei o x ou não. Entendeu? Dá para fazer antes? Dá. Mas aí você teria que... Vamos rodar aqui, aí depois eu mostro como é que a gente consegue colocar ela para fora, tá bom? Ok? Então, ok. Vamos ver aqui. Load solver.hs. Então, eu quero contar
Quantas vezes no vetor 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 4, aparece o 2? 4 vezes? Beleza, tudo bem. E quantas vezes aparece o 1? 3 vezes. Ok. Se eu quisesse tirar ela daqui, a gente já viu que a gente tinha duas opções. A gente colocava ela aqui como lambda, mas eu poderia colocar ela aqui fora. Qual é o problema de colocar ela aqui fora? Eu tenho que ter o y como parâmetro. Então, eu posso fazer assim. Beleza, eu passo o y como parâmetro. Agora, lascou que ela precisa de 3. Que ela precisa de 3. Concorda? Tá, então o que é que eu vou fazer? Eu posso transformar uma função de 3 numa função de 2. Porque no Haskell, todas as funções, vocês já chegaram nessa parte na apostila? Elas são unárias, entendeu? Tá, então, quando vocês chegarem lá, vocês vão entender da forma como ele funciona. É o que eles chamam de curry, tá certo? Qual é a ideia do curry? Se eu tenho uma função que recebe 3 parâmetros, beleza? Minha função soma 3, recebe 3 parâmetros. Nas linguagens de programação convencionais, como é que funciona? Você só consegue invocar a função se você passar os 3 parâmetros, senão você não invoca. Ok? Existem algumas formas muito grosseironas de implementar isso parcialmente em outras linguagens de programação. Por exemplo, no C++ você tem o bind. Então, se você tivesse essa função aqui em C++, exemplo, soma 3, int x, int y, int z. Sei lá, retorna x mais y mais y. Dá um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, no C++ você poderia fazer um bind, que é quando você gruda um valor de entrada numa função, criando uma coisa nova. Entendeu? Então, você literalmente está grudando o teu valor numa função. Então, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte. Não lembro da estrutura chamada correta não, mas é mais ou menos assim. Por exemplo, a minha função soma com 5, exemplo, certo? Soma xy com 5 seria a ligação de soma 3 passando... tá, eu vou fazer assim para ficar mais simples de a gente entender, tá? Só para ficar mais simples de entender. Então, é como se eu fixasse um parâmetro e ele amarrasse o valor na função, e agora essa função aqui é uma função de 2 parâmetros. Eu só entendi isso daí. Quando é que isso daqui é muito utilizado, esse tipo de coisa? Às vezes, você precisa fazer, por exemplo, uma lista de funções que você quer chamar. Só que as suas funções que vão ser guardadas nesse vetor, elas poderiam ser quaisquer coisas com quaisquer parâmetros. E aí você não consegue fazer um vetor de qualquer tipo de função de qualquer coisa. Então, como é que isso daqui é utilizado na vida real? Quem quiser colocar uma função dentro desse teu vetor, já gruda a função com os parâmetros via bind. E aí ela se torna uma função que não precisa de nenhum parâmetro. Então, você vai socando aí dentro da função várias invocações prontas, onde o valor está grudado na função. E aí, quando chega na hora de chamar a função, ele simplesmente executa o que o bind já deixou pendurado. Estou conseguindo ser mais ou menos claro? Ele executa o que o bind já chamou pendurado. Qual é a diferença do bind do C++ e de outras linguagens com o curry do Haskell? O curry do Haskell, ele é muito mais poderoso porque ele transforma literalmente uma função em outra função. Então, por exemplo, a função soma 3 recebe x, y e z, e aí retorna a soma de x, y e z.
Só que, diferente do que você possa imaginar, que ela vai receber os 3 parâmetros de uma vez, o que na verdade acontece é que ela recebe um parâmetro e retorna uma nova função. E recebe outro parâmetro e retorna uma nova função. E recebe outro parâmetro e retorna uma nova função. Como essa função final já não precisa de nenhum parâmetro, aí ela executa automaticamente. Você não enxerga isso, mas é o que é feito. Se eu fizesse em etapas, quero somar 1 com 3 com 5. É a mesma coisa dizer o seguinte, ó, a minha soma parcial vai ser a soma 3 de 1. Entendeu? A minha soma, deixa eu escrever assim, fica melhor. Agora eu vou somar com 1. Então, a minha soma com 1 vai ser soma 3 com 1. Pronto. Isso daqui é uma nova função, que foi o resultado dessa função que tinha 3 parâmetros e eu já passei o primeiro. Ele me retornou uma nova função, que já deixou o 1 engatilhado dentro da função. Então, agora, se eu chamar soma 1 com 4 e 5, ele vai me retornar o quê? 4 mais 5 mais o 1 que eu já deixei lá. Ok? E se eu fizesse isso daqui? Soma 2 vai ser soma 1 com 4. O que é que soma 2 é? A soma 2 já guardou o 1 no x e o 4 no y. Então, se eu perguntar qual é o tipo de soma 2, ele vai me dizer uma função que recebe um número e retorna um número. Soma 2 é uma função que só precisa de mais um parâmetro. Recebe um número e retorna um número. Pessoal, isso daí é muito estranho. Todos os parâmetros em Haskell são unários na realidade. A função consome um parâmetro e retorna uma outra função, que consome o parâmetro e retorna uma nova função, até isso daí ser disparado, até tudo ser invocado e rodar. Então, por exemplo, soma 2 com 7 seria o 1 que eu já coloquei, mais o 4 que eu já coloquei, mais o 7. E aí dá 12. Então, vamos entender aqui. Já que eu percebi que eu posso transformar uma função de 3 parâmetros, como é que eu faço para transformar ela numa função de 2 parâmetros? Minha função achei, ela recebe 3 coisas, né? O jeito mais fácil de fazer isso, fazer assim, ó. Bota o y como primeiro parâmetro. Não é normalmente o primeiro parâmetro que a gente passa? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Contar vai ser o fold de achei, passando logo o y. Isso daqui era uma função que precisava de 3 parâmetros. Só que eu já passei o primeiro, ela é uma função que precisa de 2 parâmetros, que é justamente quem? O acumulador e o y. Invocado? É muito bonitinho. Que é literalmente pensar em funções. Função que recebe um parâmetro. Legal. Por exemplo, vamos fazer, eu quero que vocês tentem, se vocês entenderam aí o macete, x vai ser fazer assim. Quanto é que vai dar isso daqui? Você lembra o que é o pontinho? Pontinho é a concatenação, né? É o que eles chamam de... Como é mesmo? É composição, perfeito. Composição de funções.
Então, no pontinho, literalmente você vai passando o teu valor por dentro de todas as funções, por dentro do cano. Hã? Não, começa por aqui, começa pela direita. Então, ele primeiro vai passar pelo 3 vezes, depois vai passar pelo 8 mais. Qual é a regra para eu fazer composição? Todas as funções elas têm que ser unárias, receber um parâmetro só, e o retorno da função da direita tem que encaixar na entrada da função da esquerda. Entendeu? Literalmente como se você estivesse jogando de um processamento para o outro. Então, o 4 vai para a primeira função. Qual é a primeira função? 3 vezes alguma coisa. Ou seja, eu preciso só de um parâmetro. 3 vezes 4, 12. E aí vai jogar para a segunda função. 12 mais 8, 20. Ó, não vou... O que é que eu estou fazendo aqui? Tá certo, parceiro. Espera aí. Calma aí. 12. Não tô ficando doido, não. Será que é o mais que eu não posso usar assim? Espera. O ponto, o pontinho. Não. Por que eu mais não posso? Peraí. Tá. Precedência. Tá. Eu tenho que juntar primeiro essas duas antes de aplicar no 4. Um ponto no ligado cifrão, não, porque 4 não é uma função. Tá? Aqui eu poderia, por exemplo, colocar os parênteses para dizer que primeiro eu vou juntar todas as funções na composição, ele vai criar uma nova função e aí depois eu aplico no 4. Depois eu vejo isso. O operador de... Exatamente. Ele joga a precedência para o lado direito. Então eu digo, primeiro eu vou fazer isso daqui e aí depois eu faço isso. Não, é diferente a ideia. O cifrão você está literalmente o ponto você está juntando as funções uma na outra e elas têm que seguir aquela ordem que a gente combinou. Tudo tem que ter um parâmetro e tal. O cifrão só diz para você executar o lado da direita antes do lado da esquerda. Entendeu? É simplesmente faz o lado da direita primeiro. Aqui daria a mesma coisa, né? A diferença é que isso daqui vai ser uma coisa só depois da composição de funções. Vai se tornar uma função só. É um cálculo só. Ok, bora fazer outra aqui de fold. Eu quero contar todos os ímpares. Quero contar todos os ímpares. Quero somar todos os ímpares. O acumulador é zero, é que nem você pensar em FUP, né? O acumulador, se ele for ímpar, então eu incremento ele no acumulador. Então a minha função é seja x e y, né? Então, se for mais fácil pensar, seja o acumulador somar ímpares. Seja o acumulador e o valor. Se o valor for ímpar, como é que eu faço ímpar, hein? É mod assim, é? Mod 2. Não, tem a função odd também. Se ele for ímpar, então acumulador mais 1. Se não,
Zero. É A. A mais 1, se não zero. Reload. Somar ímpares. 1, 3, 1, 5. Olha a conta mais fácil. 6, 8, 10. É para dar quanto aqui? Acumulador e o valor. Eu estou aplicando fold de 0xl. Ah, tá. Se não zero. Não é se não zero. É se não acumulador. O acumulador não incrementa. Só que aqui eu não quero, na verdade, saber quantos ímpares são. Eu quero o valor. Então, eu não vou somar mais 1. Eu vou somar mais y. Eu vou pegar, se esse cara é ímpar, eu incremento ele no acumulador. Então, mais y. Agora sim. Faz sentido? Por que ele está dizendo que eu estou fazendo isso por direito? Está mandando eu tirar o XS. Ok. Então, vocês não têm computador, vocês querem fazer no papel, então? Vocês têm alguma coisa para fazer a conta aí? Olha só. Eu não quero fazer conta, não. Morde o dedo e faz de sangue na cadeira. Diz. Que a gente escreve uma parada assim. Sim, eu tenho já. Eu tenho. É porque... Vou passar. Aulazinha sobre tipos para entender todas as variações de tipos, né? Como é que eles se combinam e tal. Não, você não precisa. Agora não. Mas mais na frente você tem que entender como é que os tipos funcionam quando a gente for montar tipos compostos. Agora a gente só está trabalhando com tipo simples. Por exemplo, você vai fazer um struct. Ou então você vai trabalhar com os construtores, o maybe. Então, quando você chegar nessa parte, a gente tem que entender o que é um tipo. Entendeu? Vamos fazer aqui um exercício de fold. Vamos pensar em o seguinte. Vou pegar algum que já esteja pronto. Fibonacci sabe fazer com força? Não, Fibonacci fazer com redução. Tudo que eu penso é fácil. Mas talvez fácil para mim, né? Vamos fazer então o seguinte. O menor elemento da lista. Pense aí. Então, eu vou sair aqui. Fazer o seguinte, já que você não tem computador, vamos fazer no formato de dojo. Mais legal. Cadê? Como é que seria o menor elemento de uma lista utilizando... Deixa eu só desabilitar o Copilot aqui para não ter perigo dele responder para vocês. Não, está desativado já. O menor elemento de uma lista. Você pode sentar aqui, querido? Sim. Você vai fazer o menor? Então, para poder de vocês, a gente faz o seguinte: eu saio, aí eu deixo vocês tentando fazer aqui, orientando o rapaz que vai estar aqui de piloto,
Quando eu voltar, em 4 minutos, você vai estar pronto. Será que vai certo? Hã? Não. Não, isso aí não está tratando, não. Vou ver aqui agora. Fez? Pronto, então assim, eu sei que se eu ficar, vocês não vão interagir, porque vão ficar com vergonha, mas se eu sair, eu vou começar a gritar, certa coisa, entendeu? Então é para fazer o menor usando float. Ou seja, você vai percorrer a lista e o teu acumulador no final tem que te retornar para o binário da lista. É primeiro. Hã? Não tô entendendo, não. Pop. O code e o XS. Aí o code ele vai estar mandando pro menor. Aí o menor recebe dois números e ele vai chegar. E ele é dobro pro menor. Quer papel meu? Vai, escreve. Ó. Eu vou fazer uma vida, tá certo? Tá aqui. Tira esse o ar qualquer. Bota depois de code ali. Bota, abre parênteses. Barra A. X. Não. Agora eu não lembro se tem hífen. Tem, tipo, uma vírgula no caso. Tem vírgula? Tem, né? Tem vírgula? Ah, é seta, é seta. Seta. Se... É essa aí mesmo, tá certo. Ó, aí espaço. Se X menor que A. Menor que A. Then X. Then X, else A. Mulher ali. Não. Else. Else A. Aí fora. Fora. Você vai botar, abre parênteses. No depois zero? Não, aí. Apaga esse zero. Abre parênteses. Head. XS. Head. XS. E fora tu bota XS. Agora testa. Testa aqui, não sei como isso. Não. Tu tirou o print, foi não? Ei, como é que é esse coisa aqui? Contra o aspas. Aí a Ô, bicho burra. Da GH6. Escreve aí GH6. Eu. Olha isso, trilhões de formas de fazer. Será que isso daqui dá certo? Será que roda? Ah, dá certo. Dois pontos. Como é que não? Bota aí só o reto. Bota, galera. Vai. Agora eu vou ler menor.
Passa uma lista. Não, mulher. Menor, você é menor. Agora passa uma lista aleatória aí. Olha. Agora tira as arbotas, sei lá, um 9. É, fecha. Cadê o colchete? Mulher. Eu lá sei. Mulher. Cadê o 9? Qual é o número grande aí? É, vai. Aê. Isso mesmo. A dificuldade aqui é que você tem que dar o ponto de partida no elemento que seja válido, né? Porque se você bota, por exemplo, um zero, e tem algum deles que, se todos eles são maiores que zero, escolhendo. Vamos aqui pro... A gente teria vários ainda melhoramentos do fold para a gente entender. Então, eu vou dar mais uns 2 exercícios para você aquecer. Quero saber se um elemento está na lista utilizando o fold. Sim, quero saber se o elemento está na lista. Da outra, para passar de novo, você vai interagir melhor que eu aqui. Que era o lugar de fazer a função para o mi. Aí, pô, ele não pega um valor e vai para o outro, você vai pegando sempre o menor desses dois. É só usar o mínimo mesmo. Fechou. Porque no fundo, o mínimo é isso aqui. Não? O mínimo. A função mínima é isso. Então agora, aqui é o próximo. Talvez o elemento está na lista. Vamos mandar. Porque eu sei que se eu ficar aqui, ó, é muito menor a interação. Então, eu vou ficar aqui com a interação de chance. Ele é bom. E ainda aí? Não. Easy. Recebe uma lista, vai que eu não sei. Como assim? Quê? Vai saber que um elemento está na lista. Pois é. Botar o elemento. E a lista? Igual hoje. Vai dentro da forma, né? E aí? Fora elemento. Aí, né? Aí vai fazer do jeito do outro aqui. Com esse. Vamos embora. Não deu barra aqui no doido. Eu sei, mas aqui no. Ah, tá apagado aqui o barra no negócio dele. Vou copiar e colar aqui. Ah, Pode ser a vai ser acumulada. Não, ele vai tornar falso verdadeiro. Se tá ou não tá na. mas aqui a gente vai usar o A aqui já, tem problema não? Esse A aqui. Vai estar no ar. Se ele tiver lá, vai lá. Pois é, mas o que a gente tá procurando é o A. Aí usar esse A aqui também aqui. Vai pegar um Aqui, aí se for igual, no caso do se for igual, vai continuar. Mas é porque o A. Ah, Se for igual, aí reclama e quebra o. Pode criar. Não, por favor, ele vou. Tem que mudar ele pegar a vida da frente. ah é. Vou procurar o 8. Oi? Colocar só A e vai do X já tá certo. Ah, é verdade. E já vai só. Ai, bicho. Não sei.
Deixa o lambda. Ah, X. O que ele tá reclamando aqui ainda? Só igual funciona. Não foi. Ctrl Z não foi. Ele tá gravando? Na hora tem um cara aí. Será que você vai pegar? Tava assim, né? Tava assim? Acho que tem que fazer. O que é o macete aí? Você tem que carregar a resposta até o final. Então você vai ter que carregar. Você não tem que carregar um booleano até o final dizendo se vocês acharam ou não. Então, por exemplo, o valor de partida é falso. Não achei. Para cada teste, você vai retornar primeiro o que você tem ou se você encontrou. Porque, por exemplo, na hora que você encontrar, você não vai fazer os testes. Não pode quebrar. Não pode quebrar. Você é forçado a ir até o final. Você tem que avaliar todos os elementos. Então a ideia aqui seria o seguinte. Aqui o teu A seria o resultado. Entendeu? Por exemplo, se você já achou ou não achou. Quando você for invocar a função, ela começa passando falso. Se você encontrar, você não precisa mais ver a mesma coisa aqui. Você vai precisar de uma função auxiliar. Porque você quer saber se você encontrou. Exato. Aí você vai fazer a seguinte coisa. Volta aí, achei. Achei vai receber um booleano, coloca aí resultado e só res e o elemento de agora, né, o x. Pronto. Qual é a ideia? Aí você verifica. Se você já achou, você não precisa mais procurar. Então, retorna res ou, porque se você não achou, aí você tem que procurar. X igual a O igual ou igual? Igual. Então, pronto, agora tu usa a função aqui no fold. E aí inicia com falso. Qual é o macete, então? Ele começa verificando. Se é falso, eu tenho que testar o segundo caso. Ou ele só testa caso seja falso. Né? Isso aqui é o meu coro do if else, né? Se eu não achei, então continuo procurando. Se eu já achei, então não interessa, basta retornar true. Então você vai carregando o teu vetor todo, esse booleano. Testa com o primeiro, achou? Não, retorna falso. Com o segundo, achou? Não, retorna falso. Terceiro, achou, retorna true. E a partir de agora, como você já tem true, você não precisa mais comparar os outros. Você só vai carregando o true até o final, e aí você devolve o true na tua função. Ok? Faz sentido? Então, vamos... Cada coisinha dessa é uma técnica nova. Qual é o nosso objetivo aqui agora? Carregar o nosso resultado até o final, mesmo que eu não precise dele. Ok? Só que... Complexidade não pode. Exatamente. Ele sempre tem que percorrer todos os elementos. Não tem como fazer. Não, ele não quer. Porque a ideia do fold é literalmente dobrar o vetor todo usando uma função. Claro que não era para a gente fazer um find usando o fold. Só estou aproveitando ideias que a gente já entende, o que é que faz, para a gente absorver o conceito. Só que esse acumulador, o resultado da função, ele não necessariamente é um inteiro ou um float, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser, inclusive, uma tupla, um monte de dados que eu vou carregando de elemento para elemento. Ele pode ser um outro vetor. Por exemplo, eu quero saber
Quero todos os ímpares de um vetor usando fold. Todos os ímpares. Então, o que é que o meu acumulador vai ter que me retornar? A lista. Um vetor? Uma lista. Ok? O que é que a minha função vai fazer? Porque lembra que a função ela sempre pega o acumulador com o elemento. O que é que a função vai fazer? Se esse elemento for ímpar, eu coloco ele no acumulador. Eu vou empacotando todos os ímpares no acumulador. No final eu tenho os ímpares acumulados. Vamos lá. Troca aí, pula fora. Observe. Então, se vocês começarem a entender, o fold ele substitui o for. Da mesma forma como a recursão substitui o for, da mesma forma como o repeat vai substituir o for. Então, a gente tem várias alternativas para percorrer os meus dados. A diferença é que a gente agora tem sempre que pensar em dados imutáveis. Então, o teu acumulador era aquele teu elemento que tu ia incrementando dentro do for. Agora não. Ele é um valor que vai sendo gerado, um valor novo, a cada vez que você interage na função. Bora fazer os ímpares aí. Vocês querem pensar? Então, o acumulador, o ponto de partida, é um vetor. O acumulador é um vetor e a tua função verifica se o teu elemento é ímpar e vai empacotando no vetor. E aí? Ó, tá indo, esse mais bonitinho. Ah, verdade. Não, é só na lista, é. Não, é só a lista. Você tem que botar comparação também. Pode ele preservar. Tá, a gente pega um fold. Aí, calma aí. Espaço onde? Ah? Calma, é o quê? Eu não tô entendendo nada, mas tá. Ah, tá. Tá aí. Ah, era isso que eu tava falando. Ela recebe a lista, né? Com parâmetro. A lista e o valor? E a lista? Tá, um X. A gente pode usar aquela odd que ele usou, né? O odd X. O odd já retorna direto? Um if ou só o... Tá. Aí retorna X, né? Calma, não, calma. Não é isso mesmo? Não. Pois é. Pois é, tá, calma, não é. Se a gente retorna o acumulador. Calma. No DEN? No DEN? Aqui. Aí o X, né? Tá, entendi. Poxa, deixa eu parando. Sim. Aí aqui chama, né? Passando. Aí é isso aqui. É isso, né?
Ah, sim. Mas tem que botar aqui ou na chamada? Aqui, né? Tá, vamos. Cadê isso? Beleza, bora pro próximo agora. O teu acumulador, se ele pode ser uma lista, ele também pode ser uma túpula. Numa túpula, você literalmente só é uma coisa que carrega mais de um valor. Só isso. Entendeu? Então é como se você estivesse passando mais de um valor propositalmente no elemento da frente. Isso resolveria aquele caso do Y, lembra daquele caso do Y, onde eu tenho que passar dois valores? O primeiro valor poderia ser uma tupla, onde você tem o acumulado e o Y. Bora tentar fazer assim, aqui. Só. Troca. Pode ir embora? Ah, tá. Não precisa fazer assim, mas só desempacotar tudo. Eu vou fazer esse daqui para vocês darem como exemplo para fazer as funções. Tá? Então, aqui também foi o quê? Foi o contar, foi? Contar quantas vezes o elemento aparece. Então, faz contar. E eu quero saber, passo o XS e passo o Y. Então, eu quero contar quantas vezes Y aparece em XS. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fold left, e aí eu vou passar a seguinte função. Abre o cochetinho. Nessa função, abre o lambda, o contrabarra, não, exato. Eu vou ter dois parâmetros. O primeiro é o acumulador e o segundo é o elemento que eu vou testar. Tá? Só que no acumulador eu vou carregar juntos o resultado acumulado e o elemento que eu estou procurando. Entendeu? Vou juntar os dois. O resultado acumulado e o elemento que eu estou procurando. Como se eu estivesse carregando dois parâmetros de função lá dentro. Então, no caso, abre o outro parênteses. Para fazer uma dupla baixa para colocar os elementos dentro do parênteses. Aí eu vou colocar o acumulador. Deixa eu. Vamos fazer fora, porque fora dentro a gente já sabe que tem o Y, né? Então vamos fazer ele aqui do lado de fora. Cria em cima. Então bota achei. Aí vai receber duas coisas. A primeira é a dupla, que é um parêntese com o acumulador e o Y. Um parênteses com ACC e o Y, vírgula Y. Certo? E aí, fora desse parênteses, eu tenho o próximo parâmetro que é o X. Fora do parênteses. Que é o elemento que eu estou procurando. O elemento que eu estou testando. Ok? E aí agora bora para o nosso teste. Qual a nossa função? Não. Só bota igual aqui em cima para a gente ver o resultado da função. Depois do X a gente tem igual. Depois do X. A minha função ela tem dois parâmetros. O primeiro é uma tupla, ou seja, é um pacote de dois valores. E o segundo parâmetro é o elemento que eu quero testar. Antes a gente passava só acumulador. Agora, o meu primeiro parâmetro é um par. Então, agora qual é o teste? Se x for igual a y, né? Se x for igual a y, então, o que é que eu vou deixar? Eu tenho que deixar o mesmo tipo do acumulador, porque é o acumulador que vai de elemento para elemento. Eu vou deixar, abre parênteses de novo, acumulador mais um, que eu achei mais um elemento, mais. E o y, vírgula y. Senão, eu deixo o que eu recebi, o acumulador com o y. Entre parênteses, porque eu estou empacotando para devolver. Acumulador com y. Então, o que foi que a gente fez? A gente transformou uma função que era de 3 parâmetros
para a função de dois parâmetros. Então, o que ele vai jogar de um elemento para o outro no meu acumulador, na verdade, é um conjunto de valores. Ela vai fazer isso com quaisquer pacotes de valores. Então, o meu fold vai receber achei. Não, tira esses. A minha função que eu vou usar é a função achei. O valor de partida é o zero. Né? A tupla. A tuplazinha. Os abraços. Exato. 0,y. E o vetor que eu vou passar é o xs. Entendeu qual foi a ideia? Então, se eu posso fazer isso com isso, eu posso fazer com quaisquer dados. Exemplo, já que vocês entenderam isso, eu vou passar agora para vocês fazerem. Eu quero que vocês me retornem quantas vezes eu tenho dois elementos iguais seguidos no vetor. Você tem um vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as vezes que eu tiver dois elementos iguais em sequência, você conta. 1, 2, entendeu? Quantas vezes você tem elementos iguais na sequência do vetor? Oi. Se a gente tivesse feito essa resolução sobre a tupla sendo x, y e o acumulador do lado de fora, daria um grau de dificuldade? Não faz sentido. Porque o elemento do vetor, ele entra aqui. Nesse caso aí, teria que ser padrão fold. Aqui, obrigatoriamente, no fold, o x tem que estar do lado direito, porque é o ponto de entrada do vetor. Você imaginar que o vetor vai jogar os seus valores dentro do x. Entendeu? Então, o x vai assumir o tipo do vetor. Todo o resto dos dados que você quer carregar, você coloca aqui. Cria aqui embaixo do contar um vetor. Vai. Coloca aí o vetor, aí bota 1, 1,1, 1,1, 2, 5, 5, 3, 3. Então, quantas vezes eu tenho dois números em sequência? Aqui, 1, 2, não, 3, 4. A pergunta é, o que é que vocês precisam carregar se vocês estiverem recebendo um elemento por vez para poder fazer essa contagem? Isso você tem que pensar. Ué, obviamente, se eu quero saber o total de vezes que isso acontece, eu vou precisar do contador. E o que é que eu mais preciso? O elemento anterior. Então, se você tem o contador e o elemento anterior, você consegue incrementar o contador. Okay? E aí, para lançar a função, vocês vão ter logo que arrancar o primeiro e fazer fold no resto. Você precisa do elemento anterior. Tentem fazer isso aí. A sua batalha, Fraude, por caridade. Ai, mano, não vai morrer não. Às vezes mandar um choquezinho e não mata. Só o mundo. Bora, moço, se passar vergonha, a gente se divertir junto, vai. Vai, meu, como é que vai? Ai, mano, vai logo. Você tem que ir para a faculdade. É muito melhor passar vergonha aqui em Presca do que passar vergonha no trabalho. Melhor. Querido meu coração. Certo, agora tentem fazer aí o contar iguais, né? Contar, sei lá, contar próximo. Contar pares. Entendeu? Pessoas, me ajudem, eu não sei de nada. Oi?
Igual a... Aí coloca o for. Esse teclado é horrível, cara. Eu também acredito, o problema é que ele não foi despertado ainda. Rapaz, agora que a gente tem isso aí, eu acho que tem que pelo menos criar um pouco. Se trocar o nome da função? Não, são os dois fatos aí que a gente vai botar. Coloca aqui. E o que mais? Aí ela vai ser não, vai ser uma dupla. Então, aí na recebe um acumulador. E o último elemento que a gente botar para botar X aí, então mais X. Aí tu recebe um bloco aí, que é o item. Y. Vamos lá. Assim, sim. Aí vai ter vai retornar o acumulador mais isso tudo entre parênteses, a gente vai retornar tudo. Beleza. Oxi, deu print. Aqui o Y. Retornar o acumulador. Sim? Aí vai ser o fluxo de proporção. Tido e Aí tu passa o acumulador sincero. É uma dupla. Bota que parece. Aí tu primeiro elemento coloca assim a cabeça e XS. XS e aqui o próprio XS. Ele sempre vai estar Aqui nesse aí você pode separar ele. E aqui, ó. Aqui, essa daqui, ó. Essa parte aqui. Pega X, dois pontos XS. X. Não, não. Não, Aqui. Isso, X, dois pontos. Aí tudo é entre parênteses. Onde? É X, dois pontos XS entre parênteses. Isso vai ser um duplo. Entendi. Aí lá na frente tivesse, tu bota só X. Isso. Lá na frente primeiro. Aqui passa só X? É, aí eu depois a gente já se bota até X. Aqui bota ré.
Não, tem que separar. Ele vai só fazer assim mesmo. Mas será que aquele X vai continuar no tudo? Ou vai ser X? O quê? O X. O X o quê? Esse vai ser o primeiro elemento? Ou ele vai... Não, a tua função não é recursiva, ela só vai entrar uma vez aqui, já vai destacar a cabeça do caldo e vai chamar o fold passando a cabeça como o primeiro parâmetro para você testar. Então você só vai rodar o fold na cauda. Não dá, não. Deixa eu ter um negócio. Não. Você está passando a cabeça no acumulador dizendo não encontrei ninguém porque esse é só o começo da partida. O primeiro elemento. Aí agora você vai testar o 1 que você recebeu com esse 1. Entendeu? Aí, beleza, o 1 que eu recebi com esse 1 é igual. Então, eu pego o acumulador que era 0 e incremento de mais 1. Então, tem 1 no acumulador e 1 sendo esse elemento. Aí, eu chego aqui. Beleza, o 1 que eu recebi daqui é igual a 1. Então, agora eu incremento o acumulador, que era 1 vai passar a ser 2. Aí, eu monto o meu novo valor, né? 2 com esse 1. Aí, eu testo 1 que veio daqui com 2 não bate. Então, eu boto 2 com 2. Também não bate. Boto 2 com 5, vai bater, aí aqui vira 3, aqui vira, continua 3, e aqui finaliza. Por isso que eu estou sempre pegando o y, que é o valor que eu recebo do vetor, e coloco ele como entrada para a minha próxima resposta. É isso. Se a gente não tivesse feito esse x, 2.x, colocado o RET de xs, né? Aquele x. Tanto faz. Poderia ser o RET de xs como o tail de xs. Tanto faz. O ritmo está... Sim. Recorta logo, recorta. Eu apertei Ctrl X, não recortou. Pessoal, honestamente, fazer o seguinte. Se você estiver viajando, você tem algumas opções, né? Sei lá. Às vezes tem que ter BH e não conseguir acompanhar o ritmo. Ou então, o modelo de aula não dá para agradar todo mundo. Então, talvez tenha gente que esteja sendo um saco isso daqui. Você passa, você pode sair. Sim. Se você prefere estudar sozinho, fazer sozinho, é da sua estratégia. Não existe uma estratégia de ensino que seja boa para todo mundo. Então, tem alguns que vão pagar o campo desse modelo. Vocês fazendo, outros que eu preferia que eu estivesse lá. Deu certo aí? O que está reclamando? Muito não. E relotando. Já deu pra noite. Já, conta Shift B para poder falar. Seria de contar quanto? Então, esse é o nosso range. Volta, dá um Ctrl Z aí, tá certo? Fold L, escreve logo o vetor que tu vai percorrer. Abre as chaves. É de 0, não, de 2. De 2 a Z menos 1. Na verdade, eu usaria a raiz, né? Mas vamos usar Z menos 1. Não precisa, eu acho que a prioridade, o menos tem prioridade. Z menos 1. Então, tu vai testar todos esses valores aqui. De 2 a Z menos 1, o teu ponto de partida, não. O parâmetro, ele vem antes do vetor. Então, esse Z mod val. Z mod val foi igual a 0. É igual com dois tracinhos. É a mesma ideia daquela brincadeira de se eu achei ou não achei o elemento. Eu saio percorrendo, se eu achar um valor daqueles para qual é a verdade, eu saio carregando tudo até o final. Eu não sei qual que tem prioridade maior, então coloca os parênteses aqui. Não, o outro tem prioridade, você pode deixar assim. Quando ele vê que é igual a 0, vai retornar tudo. Isso não vai ser primo, tá? É o contrário. Ele é primo se eu não achar nenhum. Então eu tenho que olhar todos. Então não é o 1, é o I.
Porque no ou bastaria eu achar um, não é verdade? No i eu tenho que olhar todos. Então aqui não vai ser um. Vai ser um end aqui. Não vai começar com falso. Não vai começar com. Não, quando é que é true, é verdade, começa com true. Porque basta eu achar. Mas pelo menos